Olá, bom dia novamente para você, porque tem muita gente que está acordando agora, né? Obrigada aí pela sua audiência. A gente segue aqui com o programa A Notícia de Frente. Agora a gente vai dar uma passeadinha, sabe para onde? Lá para a Câmara de Vereadores, porque tem CPI dos medicamentos acontecendo e vai haver até uma certa pausa aí nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito para que eles possam fazer uma análise melhor dos depoimentos, né, que já foram feitos. Então, quem vai trazer essas informações para a gente é a repórter Nayana Bricá. Desta vez, o Milton Corrêa, ex-secretário adjunto de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, foi ouvido pela CPI, que apura os medicamentos vencidos que foram encontrados no centro de distribuição. O vereador Tenente Coronel Pacola, membro da CPI, está aqui com a gente. Vereador, como é que foi essa mais uma oitiva da CPI? O que, de fato, ele acrescentou para vocês? Veio consolidar algumas certezas que nós já tínhamos, em especial com relação à necessidade de requisição do regimento interno da Secretaria Municipal de Saúde para, de fato, nós conseguirmos saber quem era o verdadeiro responsável por decidir as quantidades de medicamento e fazer as demandas para as aquisições de medicamentos. Então, esse foi o ponto, acho que, principal com relação à vinda dele. Os 3 adjuntos do secretário Luiz Postas foram convocados, o Luiz Gustavo, o Milton Corrêa e o Henrique, justamente porque o secretário disse, ex-secretário Luiz Postas, disse que eles eram as pessoas, que eles recebiam as demandas e disparavam. E agora a gente ficou aí com um ponto de interrogação a ser esclarecidos, em especial com relação a quem tomava a decisão dos quantitativos e do processo de compra propriamente dito. Então ficou um ponto de incongruência entre essas declarações, mas que agora, com o regimento interno e com os documentos que a gente já estamos em mãos em análise, a gente vai conseguir identificar realmente esse procedimento com relação à compra dos medicamentos. Já foram realizadas várias oitivas, vereador. Quem deve ser a próxima pessoa a ser ouvida pelos parlamentares nessa CPI? A CPI agora vai dar um intervalo nas oitivas. Nós já temos informações, né, suficientes para os próximos passos e as próximas oitivas, mas nós estamos debruçados sobre 8 volumes de mais de 400 páginas, são mais de 3.000 páginas de processos e procedimentos de aquisições de medicamentos, em especial do que foi encontrado vencido. Aquilo que a gente entende que é importante aprofundar, nós estamos indo atrás de processo por processo, primeiramente para identificar qual o custo, ou seja, quanto é o verdadeiro prejuízo em volume financeiro dos medicamentos vencidos e quanto seria para recomprar hoje esses medicamentos vencidos também. E a partir daí a gente vai começar a trabalhar pontualmente naquilo que sai fora do que até o próprio Dr. Milton disse hoje, da série histórica. Então, antes, né, de 2020, então vamos colocar ali 2019 e 2018 principalmente, não existia pandemia, se as compras realmente estavam sendo feitas, levando em consideração a série histórica, até porque alguns lotes de medicamentos chegaram a vencer 60% do lote comprado foi vencido, né? Então, é algo que chama atenção e que precisa ser realmente observado com muito mais atenção e busca, né, das informações para realmente fazer os apontamentos. Vocês decidiram então realizar essa pausa, né? Qual é a avaliação que você faz até o momento dessa CPI? Porque lá no início, a própria população, muitas pessoas duvidaram que essa CPI realmente fosse ter algum resultado, como várias outras CPIs, como popularmente falam, que terminaria em pizza. Qual é a avaliação que o senhor faz até o momento de todas as oitivas já realizadas, das pessoas que já foram ouvidas? A CPI vai dar um intervalo nas oitivas, mas ela não para. Nós estamos num grupo de trabalho debruçado com assessores, com pessoas que nós estamos, inclusive, verificando com o presidente para poder fazer a contratação, entre aspas, né? Essas pessoas ficam comissionadas como especialistas e auditores para nos ajudar nessas inconformidades, e a CPI não para. E o resultado eu tenho certeza absoluta que vai contribuir com as investigações que já estão sendo realizadas pelo Ministério Público, pela DECOR, pelo Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas. Eu tenho certeza que vai contribuir nos próximos passos
nós já teremos possibilidades aí de conseguir identificar, inclusive com possibilidade de convocar já como indiciados algumas pessoas dentro dessa CPI. Obrigada, então, vereador Tenente Coronel Pacola, membro da CPI, que ouviu novamente mais uma pessoa, e agora a CPI vai dar uma pausa nas oitivas, mas os trabalhos devem continuar. As imagens são de Agnaldo Gomes, apoio técnico de Francisco Borges, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana, pelas informações. Bem, como a gente viu aí, apenas uma pequena pausa nas oitivas, tá? Mas os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito continuam para apurar esse escândalo, né? Que irritou muita gente, indignou os usuários do Sistema Único de Saúde, 2 carretas de medicamentos vencidos, professor. Luciana, aí tem 2 pontos importantíssimos que a CPI deveria abordar com mais profundidade e trazer à sociedade, trazer à tona. Primeiro, a questão de um crime de responsabilidade, alguém é responsável por isso. O problema é que eles fazem as oitivas, Kleber e telespectador, e um empurra para o outro, o dono da empresa empurra para a prefeitura para o secretário empurra para outra secretária, a outra secretária empurra para a empresa, quer dizer, então ninguém assume o problema. E ficou claro já, de certa forma, que alguém era responsável exatamente para municiar o sistema de controle de estoque. Isso não foi feito, ponto 1, né? Ponto 2, esse é o fundamental. Ponto 2, o que é importante? O que é importante? A empresa, este que foi apontado como responsável, que devolva ao erário público o que foi de prejuízo para o município, para o contribuinte. Tem que ser devolvido esse valor. E não é pouco, é muito. Quer dizer, então, são 2 pontos que eu acho que são fundamentais, mas infelizmente, isso aí... Kleber, o professor destacou um ponto aqui que eu acho fundamental, muito importante. Olha só, a culpa é de quem? Alguém é culpado. Se isso fosse da iniciativa privada, teria tanta dificuldade assim para descobrir de quem foi o erro? Porque, gente, quando acontece algo assim, sabe o que dá a entender? Que medicamento do Sistema Único de Saúde não custa nada para ninguém. E não é isso não, é dinheiro meu, é dinheiro seu, Kleber, professor, de você que está em casa, que fica implorando lá no postinho de saúde, na UPA, por um medicamento, e eles estão lá guardadinhos no centro de distribuição vencidos. A gente precisa saber, sim, de quem é essa responsabilidade. O que você acha, Kleber, em relação a isso? O poder público deve ser cobrado assim como uma empresa cobra o seu colaborador, o seu gestor? Luciana, primeiro eu acho bem legal o que você levantou em relação ao conceito do que é público, né? O que prevalece é o seguinte, o que é público não é de ninguém. Quando deveria ser o inverso, o que é público é de todo mundo. Você percebe a diferença entre aquilo que não tem dono e aquilo que pertence a todos? Se pertence a todos, pertence a cada um, né? Então, assim, o que é público é nosso, pertence a todos, por isso deve ser cuidado por todos, bem zelado por todos. Infelizmente não é o que prevalece. As pessoas têm uma mania de se locupletar. Existe um outro conceito muito ruim na sociedade contemporânea, que é o conceito das pessoas só têm noção de direitos, elas não têm noção de deveres. Isso é um problema seríssimo, né? O dia que as pessoas passarem a ter mais noção dos seus deveres, eu imagino que a coisa melhora muito. Em relação à CPI, o que eu vejo é o seguinte, vou reiterar o que eu já falei aqui em programas anteriores. Eu não acredito numa CPI dominada por quem está sendo investigado. Não acredito. Não acredito que ela seja capaz de produzir algo de verdadeiro, de isento, de honesto, de eficaz. É o caso dessa CPI da Câmara. Não acredito nas CPIs de câmaras em geral, porque elas não têm autonomia nenhuma. Elas não têm autonomia, elas são um palco político, elas não têm técnica de investigação. Eu acredito que a investigação a contento deveria estar sendo feita pelas autoridades que têm competência para investigar. Eu estou falando da polícia e do Ministério Público. Aí, Luciana, o culpado aparece, os responsáveis aparecem, e aí sim o poder público vai poder tomar as medidas que deveriam tomar. Mas deixa a investigação para quem tem competência de fazê-lo. Eu levantaria um questionamento, eu acho interessante essa sua abordagem. Eu não sei se vai dar tempo de comentar. Comenta aí, professor. Eu acho importantíssimo. Tem que dar tempo, pode ir. Em cima do seu comentário. Qual que é a diferença dessa CPI de medicamentos, do seu ponto de vista de análise profunda, né, com relação à CPI da pandemia? Considerando que a CPI de medicamentos tem um alinhamento, e eu concordo com você, vai dar em pizza, só para reforçar o que você disse, né? Essa questão da CPI dos medicamentos não consegue chegar a lugar algum, porque não vai aparecer culpado, né? E que tem um alinhamento com o Executivo. Lá em Brasília, você tem uma CPI da pandemia que tem um certo alinhamento com a esquerda,
De oposição. Lá. De oposição. Entendeu? Eu posso responder que você está me provocando? Só para complementar, né? Com pessoas que não têm nenhuma credibilidade moral, entendeu? De exatamente buscar supostos crimes de responsabilidade, tanto do governo federal como dos governos estaduais. Mas então... eu acho que a primeira diferença, professor, é o seguinte, é que quando você tem um investigador que não é comprometido com o investigado, já melhora bastante, porque ele não está ali com o compromisso de jogar sujeira para debaixo do tapete. Então eu prefiro, quando tiver que ser assim, que a CPI seja dominada pela oposição. Agora, a outra diferença, que é fundamental, é institucional. Uma CPI do Senado, ela tem poder de polícia, ela pode quebrar sigilo, ela pode requisitar documentos, ela pode prender pessoas. A da Câmara, nada disso. Agora, Kleber, você disse algo que é de extrema importância, professor também, e não quero desmerecer não os membros da CPI dos medicamentos, tá? Mas quem é o presidente, Kleber, dessa CPI? Tem parentesco com quem? Quem? Não estou desmerecendo o vereador Lilo, não, mas a sociedade se pergunta, como assim um parente do próprio prefeito é o presidente dessa CPI? Ainda que não fosse parente, é da bancada de governistas. É da bancada de governistas. Pois Pronto, é o suficiente. Então, se não quiser meter família no meio, mas ele é da bancada. Dois fatores de peso aí. E olha só, a gente, Kleber, me corrija aqui se eu estiver errado, acho que a Câmara, né, de Vereadores aprendeu direitinho a lição, porque antes, quando existia uma bandeira lá, vamos fazer uma CPI, se essa CPI fosse para desmerecer, para manchar a imagem do Executivo, os vereadores da base, eles tentavam a todo custo não permitir emplacar a CPI, não assinavam os requerimentos. Só que quem não assina o requerimento não tem o direito depois de exigir cargo na CPI. Por que nessa CPI quem está dominando ela são de fato é de fato a base governista, Kleber? É uma própria estratégia? Estratégia, para abafar. Por isso que eu não acredito nessa CPI. No caso da Assembleia, eu não lembro, eu vou estudar isso, prometo, e trago essa resposta amanhã. Não conheço tão bem o regimento da Câmara. Eu conheço melhor o regimento da Assembleia Legislativa. Na Assembleia, com 7 assinaturas no requerimento, você cria automaticamente uma CPI. Então, a missão da oposição é relativamente pequena, ela tem que conseguir 7 assinaturas. E, no caso da Assembleia, quem requer, o autor do pedido, do requerimento de instalação da CPI, é automaticamente o presidente ou o relator. No caso da Câmara, me parece que deveria ser, porque eles fazem isso por analogia. No entanto, foi atropelado. Quero só lembrar aos telespectadores e aos próprios vereadores governistas que a CPI que foi feita no ano passado para investigar o paletó, que a bancada do governo usou essa mesma medida de força, de ir segurando e tomava medidas ilegais, e depois a bancada de oposição ia na justiça e conseguia recuperar, fez sangrar tanto o Emanuel Pinheiro que quase comprometeu a reeleição dele e comprometeu a reeleição de alguns vereadores, inclusive e principalmente da boa pessoa que é o Misael Galvão, mas que nessa posição de extrema subalternidade ao Executivo pagou um preço muito caro, não foi reeleito. Como outros, né? E é um dos poucos, professor Haroldo, presidentes da Câmara que, ao disputar a reeleição no cargo, não se reelege. Eu já fiz esse estudo, estou preparando um ensaio que eu publicarei nos próximos dias. E um parênteses aqui que eu quero fazer, ainda nesse sentido, quando a nossa repórter Nayana Bricá estava lá na Câmara, entrevistando o vereador, tinha um painel de ex-presidentes, uma galeria de ex-presidentes da Câmara ao fundo. Eu notei as fotos, assim, na sequência, Chica Nunes, que foi presidente, Lutero Ponce, que foi presidente, e Delcimar, que foi presidente, depois do Júlio Pinheiro. Eu quero lembrar ao professor um ditado antigo que fala assim: o tempo é o senhor da razão. O Júlio tinha, quando vivo e atuante na política, sérias reservas de ordem ética, mas foi o único dos 4 que estava naquela galeria que não foi caçado. Exatamente. O tempo é o senhor da razão. Interessante, né? Ótimo, Kleber. Depois a gente vai esperar os desfechos aí da sua análise. O meu ensaio. O seu ensaio. Olha só, e quem está querendo também opinar aqui sobre a CPI do medicamento são os nossos telespectadores. Tem uma mensagem aqui que já chegou em relação ao Lilo, que a gente acabou de falar, viu? Olha só, tem alguém perguntando aqui, olha, se não me engano, ou até afirmando, né? Se não me engano, o vereador Lilo atuou como oposição no ano passado. É verdade. Isso é verdade. Bom dia, bancada. Briga de família.
Depois que Emanuel Pinheiro foi prefeito, nunca mais consegui pegar remédio e lâmina de diabetes, remédio de pressão também. Essa é uma reclamação recorrente. Olha, Uma pauta aí, né? Dói, né? Isso dói. Aí a gente mostra aqui, gente, uma CPI para poder investigar 2 carretas de caminhão, né? 2 carretas carregadas de medicamentos vencidos que foram retirados lá do centro. E aqui ele está dizendo, gente, nunca mais consegui pegar remédio, nem lâmina de diabetes. O remédio que ele está se referindo aqui é da pressão, né? Um outro recadinho aqui para a gente diz o seguinte: a Luciana, mas é uma empresa privada que está ou estava tomando conta lá do centro de medicamentos ou fazendo a gestão. Quem mandou isso aqui para a gente é o Júlio César do Araés. O Luiz Poças de Carvalho deixou claro que quando ele assumiu, ele reconhecia exatamente, já sabia que tinha esse problema dos medicamentos, né? E que ele contratou exatamente esta empresa, Kleber, palavras dele, para poder fazer o gerenciamento de estoque, né? Para poder fazer o controle de estoque, porque a própria prefeitura não teria condições de fazer isso com uma certa maestria, né? Então ele delegou. Agora a própria empresa já disse que não, isso aí é o seguinte, tem um sistema que precisa ser alimentado, não temos nada a ver com isso. Começou a desviar e inventar um monte de razões para poder não assumir o problema. Então isso é grave. Isso é grave. Tá certo. Olha, a gente vai continuar aqui falando, né, ao longo dessa semana, da outra também, sobre a CPI dos medicamentos, porque nós vamos trazer todas as informações para você, tá? Mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Kleber, ó, sabe que tá chamando a atenção aqui, tem um fogo cruzado acontecendo, viu? É o ex-senador Cidinho dos Santos, sai do PL, ingressa no PSL e aproxima partido de Mendes. É um destaque, inclusive, aqui do portal A Gazeta Digital. O ex-senador Cidinho dos Santos está prestes a se filiar no PSL. Pelo menos o martelo já foi batido entre as lideranças do partido em Mato Grosso. E tanto que nesta semana, ainda na segunda-feira ainda, Cidinho estava entre os líderes do PSL na posse do advogado Aécio Rodrigues como chefe do escritório de representação do estado de Mato Grosso lá em Brasília. O ingresso de Cidinho no PSL não é mais novidade e há quem diga que já faz parte da aproximação da sigla, não só para compor o governo Mauro Mendes, como também visando aí a eleição para o próximo ano. Kleber, e aí? Olha, uma jogada interessantíssima, Luciana e caros telespectadores, porque o PSL hoje é empatado com o PT, o maior partido do Brasil. Segundo, mas ali por um fio de cabelo, que não é o igual o PT. Para vocês terem uma ideia de 1 bilhão e 100 milhões, que foi o fundo partidário das eleições de 2020, o PT ficou com 201 milhões e o PSL com 199 milhões. Então, assim, o que importa para partido político hoje não é mais programa, não é mais ideologia, é tempo de televisão e fundo partidário. Ou as duas coisas, né? Ou é dinheiro, o que ele vai receber do fundo partidário e o tempo que ele tem no horário gratuito de televisão. Então, o PSL é, junto com o PT, o partido mais interessante do Brasil na atualidade. Por quê? Porque esse tempo, ou esse tamanho, é definido pela bancada de deputado federal eleita a cada 4 anos. Então, o PSL foi o partido que elegeu a segunda maior bancada de deputados federais em 2018, né? Esse é o fato. Em Mato Grosso, o partido hoje tem 4 deputados estaduais, mas nem todos deverão ficar. Quais são os 4? O delegado Claudinei, que é aquele deputado lá de Rondonópolis, o deputado Catani, Gilberto Catani, que era do partido, tinha ficado como suplente, saiu do partido depois da morte do deputado lá de Lucas do Rio Verde, o Silvio Fávero. Ele fez um acordo, eu estou dizendo isso porque isso é importante para o raciocínio que eu estou fazendo, fez um acordo com a atual direção do PSL para que o partido não requisitasse a vaga para outra pessoa, para ele poder ser empossado como deputado estadual, e acabou sendo deputado. Então ele está comprometido com a atual direção. O deputado Eliseu Nascimento, que veio depois, e o deputado Ulisses Moraes, que também veio depois, e foi quem indicou o atual presidente do PSL, esse jovem advogado aí chamado Aécio Rodrigues, que acabou de ser nomeado essa semana o novo chefe do escritório de representação de Mato Grosso, lá em Brasília. A engenharia com a vinda do Cidinho passa pelo Aécio e passa pelo Eliseu. Não passa necessariamente pelo delegado Claudinei
não passa necessariamente pelo deputado Ulisses, que são deputados que têm apresentado, inclusive, uma posição bastante crítica, de independência muito crítica em relação ao governo do Estado. Inclusive, o Ulisses, ontem aqui no programa, disse que estava levando para a CPI do Covid lá em Brasília uma série de denúncias contra a gestão do governador Mauro Mendes. E ainda tem o deputado federal Nelson Barbudo, que também não perde a oportunidade, sobretudo em relação ao agronegócio, de criticar a postura do governador Mauro Mendes. A informação que eu levantei, eu andei conversando com alguns membros do PSL, é que o Aécio tem hoje a garantia do Catani, porque está na mão dele, e do Eliseu, para assegurar essa chegada tranquila do Cidinho e, com isso, garantir um grande partido para apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes no ano que vem, com tempo de televisão e com dinheiro. Talvez até no limite, até que o próprio Mauro possa ir para lá, né? Porque a gente é de domínio público, que a relação do governador não é a melhor possível com o seu próprio partido, que é o Democratas, com o senador Jaime Campos, os irmãos, né? Júlio e Jaime Campos, entre outros. Em resumo, é isso. E o Cidinho gostaria de quê com essa filiação? Ele está se preparando para ser candidato a vice-governador de Mauro Mendes, no ano que vem, no lugar de Otaviano Pivetta, se o Pivetta for disputar o Senado, ou até um candidato ao Senado, se o Pivetta decidir continuar como vice do Mauro Mendes. É mais ou menos, em rápidas palavras, professor Haroldo, a situação do PSL hoje em Mato Grosso. Essa aula política, isso é uma aula política. Estou aqui de Kleber, aprendendo, né? observando. Mas, Kleber, isso joga, de certa forma, um balde de água fria na candidatura do Emanuel Pinheiro ao governo do Estado no ano que vem. É outra frente, né? O Emanuel tenta se construir pela oposição. Em tese, não. Né? Em tese, não, porque esse movimento aí fortalece, evidente, o bloco governista, mas não é onde o Emanuel Pinheiro tenta se construir. Ele tenta se viabilizar hoje, o MDB, né? Se ele conseguir manter o MDB unido com o Wellington Fagundes, com o PL, e outros partidos que estão com o pé em duas canoas. Esse é um grande problema, inclusive. Sim. Eu ouvi do deputado Eliseu, falou, olha, nessa briga do Emanuel com o Mauro Mendes, eu estou de fora, porque o que me interessa, palavras dele, é atender o meu eleitorado. E o meu eleitorado depende de ações do governo do Estado e de ações da Prefeitura. Então, eu é que não vou brigar, eles que briguem entre si. Mas você toca num assunto que é importantíssimo com relação às eleições, que eu me coloco de forma radicalmente contrária, que eu acho que é um problema crasso, né? Um erro crasso da justiça eleitoral no Brasil, num país que se diz Estado democrático de direito, em que as oportunidades devem ser, entre aspas, iguais. Né? Quando você tem representatividade maior no Congresso Nacional, você tem mais tempo de televisão. Quais as chances de um candidato ao Senado, né, ter 8 segundos para expor as suas ideias? Muitas vezes é muito bem preparado, né? Tem todas as boas propostas, como o Senado, como candidato ao Senado, ou deputado federal, contra alguém que tem 2 minutos e meio, você que já trabalhou no marketing específico de campanha. Que democracia é essa? Qual que é a chance que esse cara tem com 8 segundos para expor as suas ideias frente a alguém que já está lá durante 8 anos, né, com 2 minutos e meio? Isso não é um pouco injusto com relação ao processo eleitoral? É injusto, a democracia é manca, a gente obedece aqui ao princípio da proporcionalidade no Brasil. Ok, gente, eleições 2022 amanhã, tá? Agora a gente vai chamar um rápido intervalo. Espero você na volta, viu? Aí novamente as imagens da interdição lá da Jurumirim. Atenção, condutores.